E aí, turma, vocês estão bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Investir é Maratona. Thiago aqui para passar conteúdo hoje, domingo, sobre investimento no exterior. Você já viu o último vídeo, então já peço desculpa de antemão. Talvez o áudio não esteja muito legal, mas é porque eu me mudei. Então a gente está ainda adaptando aqui como vai ser, certo? Onde vai ficar a câmera, onde eu vou fazer os vídeos. Então, de antemão, já te peço desculpa se está um pouco fora aí do que você está habituado. Mas a gente aos poucos vai acertando. O que importa aqui é o conteúdo. E hoje a gente vai fazer um vídeo do quadro Stocks e REITs interessantes para estudo. De falar de uma empresa muito interessante, de um segmento aí com grande potencial, que é a Regeneron Pharmaceuticals, que é uma empresa que produz aí medicamentos, vacinas para aí, doenças, né? Doenças crônicas, doenças graves. Então é o código REGM e eu quero falar com ela no final do vídeo, eu vou explicar um pouco mais do porquê que eu estou falando dela. Né? Tem várias empresas farmacêuticas, mas eu escolhi ela por um motivo específico. Então, especificamente essa empresa, a gente tem que analisar que ela é uma empresa que tem certos riscos, tá? Ela tem alguns medicamentos que dão praticamente grande parte do resultado dela, que, por exemplo, é o Eylea, certo? 2 bilhões de dólares do faturamento dela vem desse medicamento específico que é para deficiência visual, tá? Não sei explicar exatamente o que ele trata, mas ele foca aí no ramo da oftalmologia. Mas, o que eu quero falar dessa empresa? Ela é uma empresa de biotecnologia, então ela está investindo pesado em biotecnologia e ela está indo por um caminho aí que o pessoal diz que é o futuro de empresas do tipo, né, de biotecnologia ou das próprias farmacêuticas, que é ir na CRISPR, CRISPR. É uma técnica, certo, que está sendo utilizada para edição de DNA. Então, basicamente, editar o DNA e editando esse DNA, trazer alguma solução para alguma doença ou então até desenvolver, por exemplo, alimentos, né, por exemplo, sementes melhores, né, que vão de repente produzir alimentos mais saudáveis. Então é possível. A empresa então está desenvolvendo, né, trabalhando bastante com essa técnica. E por que eu escolhi ela especificamente? Das empresas, certo, que a gente fala que são as empresas editoras de DNA, então tem algumas empresas dessa trabalhando já com isso, estudando esse ramo lá nos Estados Unidos. Mas todas elas ainda estão no começo, certo, de operação, estão com menos de 5 anos aí de bolsa americana, então elas estão, obviamente, gastando muito dinheiro, muita energia no desenvolvimento disso e não estão tendo receita e lucratividade. A gente tem algumas empresas desse tipo lá. E a Regeneron, ela está entrando nesse segmento, mas ela já é uma empresa que dá muito lucro por conta desses tipos de medicamentos como o Eylea, né? Então, ela é uma empresa que já tem ela já é robusta financeiramente, já faz um bom lucro, vocês vão ver, há alguns anos, e também é uma empresa de crescimento, ela já passou por esse período, né, de muito investimento e ela já está no período de realmente entregar resultado para o acionista. E ela também agora entrou nesse segmento, então ela está investindo pesado na parte de edição de DNA, que é o mercado que dizem que é o futuro. Então, baseado nisso, no menor risco que essa empresa tem, baseado, né, nesse fator que eu falei, que é uma empresa que já entrega resultado por conta de alguns medicamentos, então é uma empresa interessante para a gente estar investindo, porque é uma empresa que já tem um caixa que pode ser investido aqui sem tantos riscos para o investidor. Obviamente, tem outras empresas do segmento que você vê um crescimento, né, principalmente da receita, mas a empresa ainda não entrega no bottom line, né, na parte do lucro líquido. Então, são empresas com prejuízos significativos por conta da própria ascensão agora, né? A empresa desenvolvendo muita coisa agora e não tem ainda um produto realmente aprovado, sendo usado no mercado, diferente da Regeneron. Então, eu a seguir vou mostrar os números dela para você e você faz a sua análise se vale a pena, se achou interessante ter uma empresa desse segmento de biotecnologia que está desenvolvendo algumas tecnologias aqui da CRISPR, sei lá, CRISPR, você pode dar uma pesquisada aí no Google para entender o que é, mas basicamente é uma técnica de edição de DNA. Fique a seguir com os números da Regeneron, uma empresa que obviamente você vai conseguir investir estando no mercado exterior. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem nenhuma empresa de porte
desse tipo, desenvolvendo alta tecnologia, tecnologia de ponta. Turma, vamos então falar aqui da Regeneron Pharmaceuticals. Para falar dessa empresa, a gente vai utilizar dois sites, tá? Que eu geralmente utilizo bastante, que é o Morningstar e o Fundamentei. Então o Morningstar ele tem uma linha aí de tempo maior, ele dá resultados de mais longo prazo, mas o Fundamentei ele complementa algumas informações que a gente não tem mastigadas aqui no Morningstar. Então a Regeneron então é uma empresa que, como eu falei para vocês, ela já está mais consolidada, ela é do segmento aí farmacêutico, né? Mas é uma empresa mais consolidada do que os seus concorrentes na questão de editar, né, DNA. Então ela está nesse segmento, mas ela tem outras áreas já, onde ela já tem ganho que não é nessa edição de DNA, digamos assim. Por isso da escolha dela, ela está no segmento, mas ela está desenvolvendo isso, mas ela já tem uma receita grande de outras atividades, né? Então até 2011, tá? Esse é o último ano que mostra no Morningstar, mas se você pegar para trás aqui, ela teve prejuízos. Por quê? Porque era uma empresa começando, então desenvolvendo, gastando muita energia em investimentos, né? Para desenvolver aí suas vacinas, seus medicamentos. Então uma empresa que tinha prejuízos até 2011. Aqui para frente, 2012 para frente, ela atingiu aí um patamar de crescimento, né, de lucro, que é o bottom line, né, a parte de baixo do balanço. Então, ela começou a não só crescer a parte de cima do balanço, que é a receita, mas também começou a crescer a lucratividade. Então, 2012 aqui, 2011, né, a empresa tinha uma receita de 446 milhões de dólares, e a gente está falando aqui em 2020 de uma receita de 8,4 bilhões de dólares. Então, multiplicou aqui em mais de 10 vezes, né, em 20 vezes mais ou menos, o crescimento de receita dela, né, uma monstruosidade realmente. E continua crescendo, né. O lucro líquido então era negativo, né, prejuízo de 222 milhões de dólares, e aí aqui em 2012 ela entrou no primeiro lucro, nos 750 milhões de dólares, e hoje ela está aí tendo um lucro na casa dos 3,5 bilhões de dólares. Então é muito grande, né, esse resultado dela. Vamos olhar no Fundamentei. Então a Regeneron já é uma empresa de 30 anos, então uma empresa já mais antiga, né, que está sim desenvolvendo produtos, né, tentando entrar nesse segmento aí que é o futuro, né? Muitos dizem que é o futuro da saúde, que é essa técnica de edição de DNA, né? O CRISPR, né? CRISPR. Então, ela apesar de estar, né, ela ser nova nesse segmento, né? Está desenvolvendo uma coisa nova, ela é uma empresa já de 30 anos, mais consolidada. Então, ela desenvolve aqui medicamentos, né, para doenças no olho, cardiovasculares, câncer, inflamações. Então ela tem uma série de desenvolvimentos já, uma empresa de biotecnologia. Então vamos aqui propriamente aos resultados dela. Então aqui a maior preocupação, né, como eu falei para vocês, aquele medicamento, o Eylea, né, representa 2 bilhões de dólares da receita, né? Ou seja, ela tem 8 bilhões de receita e um medicamento específico tem 2 bilhões dessa fatia, né? Então ela tem pouca diversificação dos seus produtos, né? Ela tem algumas vendas muito concentradas em determinados produtos, que é o risco dela, né? O risco dessa empresa. O EBITDA dela também crescente, né? Multiplicou quase por 4 vezes aqui o resultado operacional dela nos últimos anos, de 2016 para 2020, então saiu de 1 bilhão de dólares para 4 bilhões de dólares. E a receita dela, né, que tem crescido muito também, de forma bem acelerada, 896 milhões de dólares para 3,5 bilhões de dólares em 2020. Então, de 2016 para 2020, um crescimento muito acelerado. Margens boas, né, na casa aí acima de 20%, na verdade bem acima, né, já está na casa dos 40% aí no último ano, que é um ótimo resultado. Dívida a empresa não tem, né? Ela tem mais caixa do que dívida, cerca de 1 bilhão aí de caixa de sobra, 1 bilhão de dólares, o que é bom para a empresa, né, que está desenvolvendo algo, porque ela já tem um caixa para investir, né, para fazer esses investimentos e desenvolvimentos.
coisas que as concorrentes que estão desenvolvendo também, como eu falei para vocês, ainda estão tendo prejuízos, né? Então é muita queima de caixa, né? E ela não. Ela já tem o free cash flow dela, ela já gera um dinheiro, né? Ela free cash flow de 2 bilhões de dólares. Então ela já gera dinheiro por si própria, né? Para poder queimar em capex, que aqui é o investimento. Então pode ver que o capex aumentou, né, nos últimos anos. No último ano foi de 615 milhões de dólares, mas não foi suficiente, né, para aí deixar esse resultado negativo de free cash flow, né? A empresa gera mais dinheiro, né? O caixa aqui, o free cash flow dela, então ela está gerando muito dinheiro mesmo, gastando bastante com capex. Então, uma empresa que não tem dívida, uma empresa que já dá lucro, uma empresa que tem uma receita, um EBITDA, né, robusto, apesar de saber que apenas um medicamento dele corresponde aqui a 2 bilhões dessa receita de 8, né, que é bem significativo, então tem um risco atrelado a esse produto específico. Se de repente sair um novo produto que seja superior a ele de outra empresa, né, ele pode sofrer um pouco, mas está desenvolvendo a tecnologia num segmento muito interessante. Então acho importante a gente tá acompanhando, a gente investir no exterior tem a possibilidade de estar investindo em empresas que estão desenvolvendo tecnologias que podem ser o futuro, né, dos medicamentos. Como eu falei para vocês, edição de DNA através daquela técnica, né, que é meio confuso, não sei como funciona a técnica em si, né, mas o resultado que isso pode gerar futuramente pode compensar aí o investimento. Mas mesmo, né, que não o desenvolva, ela já tem um resultado que ela já entrega para o investidor, então ela já tem um crescimento forte independente desses desenvolvimentos. Então, essa era a empresa que eu queria apresentar para vocês hoje, a Regeneron Pharmaceuticals, uma empresa aí que está desenvolvendo tecnologia de ponta na área da biotecnologia. Então, era esse a empresa que eu queria apresentar para vocês hoje. Lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.